está falando da crucificação de Cristo. Jesus, ele já tinha feito coisas que admiramos, coisas sobrenaturais, coisas que impactaram vidas. E mesmo na cruz, Jesus ali na cruz, ele continuou fazendo uma grande obra de Deus. Mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento dos últimos fôlegos de vida, o nosso Senhor Jesus Cristo ainda estava fazendo algo para impactar a vida de alguém. Glória a Deus. E nós como igreja, eu tinha aprendido, acho que foi num louvor que eu tinha, um refrão, não lembro. Nós temos que gastar agora a nossa vida, a nossa saúde, fazendo a obra de Cristo, até o último fôlego de vida. Por isso vai agradar o Senhor. A partir do Lucas capítulo 23, verso 33, olha só. Imagina comigo um homem, 2 malfeitores. Mas tem um malfeitor em especial, eu quero falar nessa narrativa bíblica. Imagina ele ouvindo os barulhos dos soldados chegando perto da tua cela. E ele ouve o barulho de abrir da cela. E aí os soldados pegam ele e o outro malfeitor. A Escritura fala que esse malfeitor eram ladrões, eram homens rebeldes, eram saqueadores. E eram homens também que se levantaram contra os romanos. Então eles estavam sendo declarados pessoas como rebeldes, pessoas declaradas para que fossem crucificados, para que tirassem a vida deles. E quando eles chegaram ali no local, a Escritura fala no versículo 33, e quando chegaram no lugar chamado Caveira, um lugar ali onde que estavam para ser crucificado, eu creio que esse malfeitor, um desses malfeitores olhou, nossa, toda essa multidão para nós, mas estou vendo pessoas chorando, pessoas se lamentando, pessoas batendo no peito. Será que isso é para nós? Será que alguém nos ama, alguém está preocupado conosco? Mas, quando eles foram crucificados ali, no versículo 33 diz, e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, eles foram pregados ali na cruz, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Mas esse um dos malfeitores, ele repara que no meio está um homem com um cravo na cabeça, um homem todo ferido, um homem cabisbaixo, estava irreconhecível, não dava nem para ver mal a sua face. E esse um dos malfeitores, ele vê isso. Quem é esse homem? Ele estava com seu amigo, ele estava ali crucificado, um homem no meio, e seu amigo, seu parceiro de crime ali do outro lado. E esse homem começa a observar. Então eu creio que ele discerne ali, olha, essa multidão, esse povo que está chorando, esse povo que está se lamentando, não estão aqui por causa de mim e do meu amigo, mas eles estão por causa desse homem que está entre nós. Eles começam a perceber, eu creio que eles começaram a perceber isso, porque o povo, aquela multidão, estava mirando somente nesse homem que estava entre eles, no meio deles, com coroa de espinho, todo machucado, sangue sendo derramado, irreconhecível. Você consegue imaginar comigo, igreja, esse homem reparando nesse malfeitor, reparando nesse homem que estava ali, até então eles não conheciam quem era. E o versículo 34, esse homem repara algo, e a Escritura Sagrada diz no versículo 34, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Você consegue imaginar desse malfeitor ouvindo essa palavra desse homem? Ele fala, peraí, o que esse homem está dizendo? Eu e meu amigo estamos aqui amaldiçoando a multidão porque vão matar nós, mas esse homem está fazendo diferente. Ele disse para o Pai perdoar porque não sabem o que fazes. Ele está pedindo para que esse homem está pedindo para que Deus perdoe esse povo que está tirando a vida dele. Glória a Deus. Você consegue imaginar que esse malfeitor estava reparando em tudo isso? É verdade, Deus. E a Escritura continua, e repartindo o seu vestido lançaram sorte. Esse malfeitor ficou ali vendo. Estão repartindo o vestido dele, lançaram sorte sobre ele, a atenção está totalmente sobre ele.
Versículo 35, me acompanhe, se você não tiver, ouve. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam de Jesus, dizendo: a outro salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo escolhido de Deus. E esse malfeitor começa a reparar tudo isso. Eles estão zombando desse homem. Olha, os religiosos estão zombando dele. Está mandando ele se salvar. Está dizendo que ele salvou os outros. Como assim salvou outros? E não vai salvar a si mesmo? Esse malfeitor estava reparando tudo isso. Versículo 36. E também os soldados escarneciam, quer dizer, zombavam de Jesus, chegando-se a ele e apresentando até vinagre. Estavam dando até vinagre para Jesus. E esse malfeitor reparando tudo isso. É verdade. Enquanto, porque o amigo dele também estava zombando. E ele viu ali, nossa, até o soldado está escarnecendo dele, mas não está escarnecendo nem de mim, nem do meu amigo. Está escarnecendo dele. Estão dando até vinagre dele para ele. Era um tipo de vinho para animizar a dor, porque Jesus estava muito machucado, estava muito ferido, estava perdendo sangue. Quando você vai ver Isaías, estava irreconhecível. E esse homem ficou reparando tudo isso. Versículo 37. E dizendo: se tu é rei dos judeus, salva a ti mesmo. Aí esse malfeitor reparando: como assim rei dos judeus? Como assim salvar a ti mesmo? Versículo 38, a narrativa continua dizendo assim: e também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. E é lógico que essa escrita foi colocada ali para tentarem zombar de Jesus. E agora imagina comigo esse malfeitor olhando e falando assim: olha, parece que estão zombando dele. Olha, colocaram como rei dos judeus. Como assim rei dos judeus? No versículo 39, ainda continua ali o acontecimento. E um dos malfeitores que estava pendurado, ele blasfemava de Jesus. Ele falava mal, ele insultava Jesus, dizendo também, junto com os religiosos, com homens religiosos, junto com os soldados romanos, dizendo: é mesmo, se tu é Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Aí o amigo desse malfeitor, mas em outras escrituras do Evangelho, dizia que esse malfeitor e seu amigo estavam antes, junto, zombando também de Jesus. Os religiosos estavam zombando de Jesus, algumas pessoas estavam zombando do Senhor Jesus, os soldados romanos zombando de Jesus, os malfeitores estavam zombando de Jesus, mas esse malfeitor em especial, quando também estava zombando Jesus com seu amigo, você imagina comigo, ele para, ele observa, ele vê Jesus dizendo para Deus: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele observa Jesus ali em silêncio. Ele começa a olhar para a face do Senhor Jesus, que estava irreconhecível, a coroa de espinho. Ele olha a multidão focada em Jesus. Ele olha as pessoas se lamentando, chorando. Ele olha alguns ali somente cabisbaixo. E esse homem vê, ele começa a entrar nas coisas espirituais. Ele começa a entrar no reino espiritual. Ele começa a discernir coisas. Ele fala: peraí, tem algo diferente nesse homem. Eu não sei o que aconteceu com esse malfeitor, mas quando nós estamos aqui na presença de Deus, nós sentimos nosso coração arder. Nós sentimos a presença maravilhosa do Senhor. Alguns choram, alguns sentem uma parte do seu corpo esquentar, outros começam a se render, alguns não se rendem na presença do Senhor, começam a falar em mistério com Deus. Outros às vezes deitam no chão, outros ficam de joelho quando Jesus está perto. Tudo isso acontece. Verdade, Deus. E esse malfeitor em especial, o seu coração começou a ficar quebrantado. Ele começou a olhar para Jesus. Ele começou a olhar para o Senhor. O amor de Cristo começou a constranger ele.
Porque a palavra de Deus diz que o amor de Cristo constrange. E um dia o amor de Cristo constrangeu nós, cada um de nós. Que um dia nós não aguentamos e falamos para o Senhor: Senhor, eu não aguento mais te resistir. Eu não aguento mais resistir o teu amor. Eu entrego a minha vida para ti. Eu vou para a tua casa buscar. Eu vou para a tua casa adorar. Eu vou para a tua casa fazer a obra. E aí começou a acontecer isso com esse malfeitor em especial. Porque isso um dia aconteceu conosco. O amor de Cristo nos constrangeu. E hoje estamos aqui buscando Ele, adorando Ele, buscando Ele até a volta dEle. E olha o que acontece. No versículo 40, ele começa a ser quebrantado. Ele começa a reconhecer quem é Jesus Cristo. Talvez um dia ele ouviu falar de um Jesus, de um mestre que viria para salvar a humanidade. E talvez as escamas dos olhos dele começou a cair. E o coração dele, que estava endurecido de pedra, de repente começou a tornar um coração de carne. E ele começou a discernir quem era Jesus. Mas os religiosos, os soldados, estavam de coração endurecido. Eram homens que se declaravam, super santos religiosos. Mas um homem pecador, que estava prestes a morrer, reconheceu naquele momento de quem estava ali do lado dele, entre ele e o amigo dele. Ele reconheceu que era o mestre. Ele começou a reconhecer que é o Salvador. Ele começou a sentir o amor de Cristo. Ele começou a se render. Versículo 40 diz assim: e respondendo, porém, o outro repreendia-o. Ele repreendeu o seu amigo de crime. Ele disse assim: tu nem ainda temes a Deus? Estando na mesma condenação. Ele começa a falar com o seu amigo. Ele chama a atenção do seu amigo. No versículo 41 ele diz assim: e nós na verdade com justiça, porque recebemos que os nossos feitos merecia. Ele está dizendo assim: olha, nós estamos sendo aqui declarada a morte. Nós daqui a pouco vamos morrer. Nós estamos aqui crucificados porque nós merecemos isso. Ele falou para o amigo dele. Mas ele continua: mas este nenhum mal fez. Eita Deus, é verdade, Senhor.